Um dia eu vou ficar forte igual esse cara da tela aí, ó. Tá vendo? Tem que ter muita fé pra ficar desse tamanho aí. Será? Será que eu vou ficar fortão igual o Richard? Acompanhe os próximos episódios pra saber. Fala galera, eu quero falar com vocês hoje sobre Reacher, o personagem que Alan Ritchson tem interpretado na série do Amazon Prime Video e que tem cativado várias pessoas. Como muitos dizem, vamos conversar um pouco sobre a geladeira de duas portas. Fica aí no vídeo, aguarda a vinheta que a gente já vai falar sobre ele. Esperando esse momento já faz um tempão. Se você ainda não assistiu às outras temporadas de Reacher ou ainda não começou a assistir a terceira temporada, eu já aviso para você que vai ter spoiler, porque não tem outro jeito de fazer esse vídeo sem dar spoilers. Bom, nessa nova temporada, Reacher enfrenta um cara que é muito maior que ele, o Paulie. E nós vemos ali que o Alan Ritchson já é um cara enorme, se eu não me engano ele tem 1,91, algo assim. E esse Paulie aí, ele tem mais de 2 metros, ele é um fisiculturista, um bodybuilder. O cara é muito grande, muito grande. Para você ter ideia, eu tenho 1,77 m mais ou menos, então eu já sou pequeno perto do Alan Ritchson. Imagina perto desse Paulie, é tipo Davi e Golias. E tem um episódio que o Richard toma um tapão na cara do Paulie, e ele fica meio abalado, fica meio ali desnorteado, chega, não dorme à noite, fica completamente fora de si, porque pelo que dá para entender, ele nunca tinha se deparado com um cara daquele tamanho, com um cara daquela força. E até mesmo o Alan Ritchson, em algumas entrevistas, ele fala que no livro Acerto de Contas do Reacher, tem esse personagem Paulie que é muito maior que o Reacher e coloca medo nele. Então eles tinham que buscar um cara muito maior que o próprio Alan para poder colocar esse medo, um cara de mal mesmo. E foi a primeira vez na vida dele que ele teve que olhar para cima para falar com alguém, e disse que aquilo causou um desconforto nele, ele fez ele pensar em como as pessoas têm que sempre que estar olhando para conversar com ele. E o interessante desse personagem Paulie é que ele realmente é um gigante, tem muita força, e ele coloca medo só de chegar no ambiente. Assim como o Richard, nas outras temporadas, a gente vê que só dele aparecer, ele já causa um impacto por causa dos músculos e da postura do cara. E eu fiquei pensando assim, que na nossa vida, muitas vezes, existem vários Paulies, vários gigantes que tentam nos parar, várias situações que nos trazem uma angústia, um desespero, que nos fazem ficar igual o Richard, sentado na beira da nossa cama a noite toda pensando naquele problema. Tem vários problemas chamados Paulie na nossa vida, que são gigantes, que não conseguimos resolver. Mas por que nós não estamos conseguindo resolver isso? Porque nós estamos tentando fazer igual o Richard, usando a própria força dele, usando os braços dele, os músculos dele, ao invés dele usar o cérebro, ao invés de nós nos ajoelharmos e orarmos a Deus. Nós não devemos enfrentar todos os problemas sozinhos, nós devemos ter sim pessoas aos nossos lados, mas também nós devemos colocar nas mãos de Deus, colocar as mãos de Deus ali e falar, Senhor, eu estou passando por situação X e eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor traga um socorro para mim. Muitas vezes, Deus não vai remover o Paulie da sua vida, mas ele vai te dar as ferramentas para derrotar o Paulie. O que eu quero dizer é que Deus, muitas vezes, não vai fazer isso e o seu problema vai sumir. Não, muitas vezes Deus vai deixar o problema acontecer porque Ele quer ver o seu nível de confiança nele, o seu nível de fé e o seu nível de esperança para que você possa resolver esses problemas. Então Deus vai te dando ferramentas e colocando as coisas certas nos lugares para que você consiga remover esses Paulies da sua vida. Eu tenho que parar de falar isso, que nem eu tô aguentando, que eu fico lembrando do cara. O cara é muito grande. E quando você entende isso, que às vezes Deus não vai tirar o problema da sua vida em um piscar de olhos, mas Ele vai te fazer passar por aqueles problemas e vai te fortalecendo a você ir passando por aquilo, que isso muitas vezes é muito melhor para formar o meu e o seu caráter. E nós não vamos entender qual é o plano de Deus para isso, nós vamos ficar às vezes atônitos olhando para o problema e pensando o que eu posso fazer diante desse gigante, mas o que nós devemos fazer é caminhar com Deus. Lembra que Pedro andou sobre as águas, mas teve um determinado momento que ele afundou,
porque os olhos dele, a mente dele, não estava em Jesus que estava à frente dele. A mente dele começou a olhar a tempestade, começou a olhar o ambiente em volta. E nós não devemos fazer o mesmo que Pedro fez. Nós devemos continuar olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Quando nós desviamos os nossos olhos para os lados, nós olhamos para o ambiente ao nosso derredor, o que tem acontecido, muitas vezes nós caímos e nós perdemos as nossas forças e ficamos igual o Reacher, paralisado a noite inteira pensando no porquê que ele não conseguiu derrotar aquele gigante. E eu espero que, se você está passando por alguma situação difícil, por algum problema, algo complicado, porque às vezes a gente passa por algumas coisas e não consegue imaginar o que o outro está passando. Muitas vezes a gente passa por um problema financeiro, mas tem outra pessoa que não tem nem o que comer em casa. Muitas vezes a gente se machuca na academia, machuca um músculo e tem que ficar um mês parado, enquanto a gente não percebe que tem outras pessoas em coma, que tem outras pessoas em leitos de hospital que muitas vezes nem conseguem se mexer ou andar. Às vezes nós pensamos apenas nos nossos problemas e esquecemos dos problemas dos nossos próximos também. E que nós possamos colocar em oração não apenas a nossa vida, não apenas as nossas situações, mas as situações das pessoas que nós conhecemos e de outras pessoas também que chegam o nome delas até nós. Que a gente possa ficar aí com essa reflexão, que a gente possa ter força e fé em Cristo, sempre olhando para Ele, sabendo que quando nós somos fracos, é aí que Jesus nos faz forte para enfrentar as situações, os problemas cotidianos. Se você gostou desse vídeo e também gosta da série do Reacher, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Entra aqui na descrição, vai ter o meu perfil do Instagram. Vai lá seguir também, tem mais conteúdo lá sobre o Reacher, sobre outras séries. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e da sua família. Muito obrigado por ficar até aqui. Valeu! Eu descobri por que você faz o que faz. É porque odeia os desgraçados poderosos que acham que podem se safar de tudo. Então você não deixa por menos. Você descobriu isso agora?